Salmo de número 12. Continuaremos a nossa exposição dos salmos como nós temos feito nas quartas-feiras. E hoje então nós chegamos ao salmo de número 12 e a gente vai estar estudando e meditando um pouco neste salmo. Então o salmo de número 12 diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidades uns aos outros, falam com lábios bajuladores e o coração fingido. Corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quanto entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado por estarmos mais uma vez diante da Tua palavra nessa noite. Te pedimos que o Senhor fale o nosso coração, para que a gente saia daqui edificados e fortalecidos pelo Senhor e conformados cada vez mais à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bem, baseado nesse salmo aqui, de número 12, eu quero escolher uma mensagem com o seguinte tema: o Senhor garante a nossa salvação. Sobre isso que a gente vai estudar e meditar nessa noite aqui. Este salmo aqui, ele é um salmo de lamentação do rei Davi. Não conhecemos o ambiente original desse salmo, mas nós podemos perceber que Davi aqui, ele se encontra em uma situação de desespero, porque logo no início do salmo, você percebe que ele clama por socorro ao Senhor. Se ele está pedindo socorro, é porque ele deveria estar passando por alguma situação muito difícil na vida dele. É bem provável que ele estava sendo perseguido por inimigos nesse contexto deste salmo. E por isso que ele recorre de início aqui ao favor divino. Ele pede socorro ao Senhor. Então, baseado nisso, nós podemos ter uma noção do contexto no qual o salmista escreveu este salmo. Era uma situação de desespero, uma situação de dificuldade e de aflição que o salmista ele estava enfrentando. Devemos ser assim como o salmista. Quando nós estivermos passando por apuros na nossa vida, devemos também clamar pelo Senhor imediatamente. Não devemos ficar murmurando ou reclamando por determinada situação que a gente possa enfrentar na nossa vida. A gente não deve perder tempo com isso. Pelo contrário, se a gente estiver passando por uma situação de desespero ou uma situação difícil na nossa vida, imediatamente devemos clamar ao Senhor. Devemos pedir socorro a Ele, porque sozinhos não temos condição nenhuma de nos sair de determinadas situações. Dependemos dele, dependemos do favor do Senhor, dependemos do socorro de Deus na nossa vida. Então, a gente vai ver aqui que o Senhor é a garantia da nossa salvação. Ele garante a sua salvação. E para você saber que o Senhor garante a sua salvação, você precisa saber de 3 realidades presentes neste salmo. A gente vai ver 3 realidades presentes neste salmo, para que a gente possa entender então que
que o Senhor, Ele garante a nossa salvação. Então, a primeira realidade que nós devemos entender é a presença dos perversos neste mundo. Olha para o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 8. Olha o que diz o salmista. Ele começa o salmo dizendo: socorro, Senhor. E ele vai dizer o porquê, a razão dele pedir socorro. Porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com os lábios, bajuladores e coração fingido. Aí pula para o versículo 8, lá, o final do salmo. Olha o que ele diz: por todos os lugares andam os perversos. Veja só aqui, a primeira realidade que nós podemos ver aqui nesse salmo é a presença dos perversos neste mundo. Você viu aqui que eu falei na introdução que o salmista, ele inicia o salmo pedindo socorro. E qual era a razão dele pedir socorro? É justamente por causa da presença dos perversos neste mundo. Ele diz aí que não há homens piedosos, que não há homens santos que temem a Deus, que fogem do pecado. Além disso, ele diz aí, nesses versos introdutórios, que não existe homens fiéis, não existe homens leais, íntegros, corretos, que andam de maneira santa diante de Deus. Não existe. E ele ainda fala que não existem homens verdadeiros, homens que falam a verdade. Ele diz no verso 2 que eles só falam falsidade, que eles são hipócritas. Essa é a realidade de homens perversos. E lá no final do salmo, ele ainda diz, o salmista aqui, e declara que esses perversos estão por toda parte, por todos os lados eles se encontram, agindo dessa maneira, de maneira infiel, de maneira desonesta. Eles são assim, os perversos, e eles estão por toda parte. Essa é uma realidade que existe desde que o pecado ele entrou no mundo. E logo no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, Moisés ele diz assim, o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram inteiramente maus. E além disso, Moisés ainda diz, lá em Gênesis 8:31, que o porquê a imaginação do coração do homem é má desde a sua infância. Por isso o salmista Davi, lá no Salmo 51, ele diz o seguinte: pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que eu nasci do ventre da minha mãe, eu sou pecador. E o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem uma outra versão que diz assim, desse mesmo texto de Romanos: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Olha só, essa é a realidade nossa. Nós nos tornamos pecadores. Essa é uma realidade. Essa é uma verdade. Por causa que o pecado entrou no mundo, todos os seres humanos da face da terra foi atingido por ele. Por isso que há perversidade no mundo no qual nós estamos vivendo. Por isso você vê abortos, por isso você vê estupros por aí, por isso você vê violência, por isso você vê sequestros, por isso você vê por aí crimes, você vê tudo isso, corrupção e toda espécie de rebeldia.
Acho que foi ontem que teve aquela rebelião lá em Altamira, mais de 50 jovens mortos ali, assassinados. Aquilo ali foi uma tragédia, foi um grande massacre que aconteceu ali. Mas qual é a raiz disso tudo? Por que isso aconteceu? É o pecado. É por causa da corrupção do pecado que estava no coração deles, e um foi matando o outro ali. É a maldade, é a perversão, que é uma realidade no nosso mundo. Essa é uma grande realidade que a gente precisa lidar, que nós nos tornamos pecadores. Nós nos tornamos pecadores. Você não é uma senhora boazinha, pois se alguém pisar no seu calo, você é capaz de xingar, de ofender e fazer todo tipo de violência. Essa é a realidade. Você também que é jovem, você não é bonzinho. Você é mau desde o seu nascimento. Por isso você é capaz de cometer as piores atrocidades nesse mundo. Essa é a nossa realidade. Se a graça de Deus não nos restringir, a gente pode cometer os piores pecados possíveis nessa vida. Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. Portanto, por causa dessa perversidade no seu coração, você deve viver uma vida inteira de arrependimento, confessando os seus pecados com sinceridade e quebrantamento diante de Deus, abandonando todos eles e confiando unicamente no amor sacrificial de Cristo, para que a ira de Deus não caia sobre você. É isso que você deve fazer. Nos arrepender. Você deve se arrepender, confessando os seus pecados por causa dessa realidade, da perversão, da maldade, do pecado que está alojado no nosso coração. Então, tendo conhecimento dessa realidade, eu vou viver uma vida inteira de arrependimento. Você também vai viver se arrependendo das suas falhas, dos seus pecados, confessando eles diante de Deus e abandonando eles sempre. E confiando então no sacrifício de Cristo, para que a ira de Deus não caia sobre você. Então essa aqui é a primeira realidade que nós temos que lidar. A presença do mal, a presença do pecado na nossa vida, no nosso coração. Mas existe uma segunda realidade que você precisa entender, que o Senhor, Ele salva os pobres e necessitados. Veja isso no versículo 5. Olha o que o texto diz. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Veja só aqui. O salmista, ele diz que o Senhor se levanta para salvar os pobres que estão sendo oprimidos. Ele diz mais que o Senhor, ele se levanta para salvá-los, porque ele ouviu os seus gemidos, os seus clamores. E o salmista ainda fala que o Senhor, ele se levanta rapidamente para salvá-lo, pois o Senhor, ele diz: me levantarei agora. O Senhor diz no texto: me levantarei agora. Ou seja, o Senhor, ele se levanta rapidamente para salvar aqueles que estão passando por opressão, por necessidade. Mas o salmista ainda diz que o Senhor, ele se levanta para realmente salvá-lo, pois o Senhor, ele diz: porém a salvo. O Senhor, ele está declarando através do salmista aqui: porém a salvo. O Senhor, quando salva alguém, ele salva realmente. Ele salva. E essa, então, aqui é a segunda realidade no contexto desse salmo, que o Senhor, ele salva os necessitados e os pobres de toda opressão dos perversos.
o salmista está falando, no contexto do salmo, que o Senhor, Ele socorre, Ele ajuda aqueles que estão passando por necessidade, opressão, e estão sendo perseguidos pelos perversos. Todavia, de modo semelhante, o Senhor, Ele salva nos nossos dias aqueles que são pobres de espírito. Abra lá a sua Bíblia em Mateus 5, no versículo 3. Mateus, no capítulo 5, versículo 3. Olha o que o Senhor Jesus ele diz nesse texto, o Sermão do Monte. Mateus 5, 3. Ele faz a seguinte declaração: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Em outras versões está: bem-aventurados humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Veja só aqui, o Senhor, Ele salva e dá o reino dos céus para aqueles que são pobres de espírito. Mas o que significa ser pobre de espírito? Será que ser pobre de espírito significa ser pobre financeiramente? Não, não é isso. Será que ser pobre de espírito seria ser pobre de conhecimento bíblico? Também não é. Ser pobre de espírito aqui significa você reconhecer a sua miséria espiritual. É você reconhecer diante de Deus a sua falência espiritual. Isso é ser pobre de espírito. É você ser humilde e reconhecer diante de Deus que é o pecador, que o pecado ele está de fato no seu coração e que você não possui justiça própria, que você não possui bondade própria. Isso é ser pobre de espírito. Você reconhecer que não tem nenhuma condição de ser aceito por Deus. Isso é ser pobre de espírito. É você reconhecer a sua miséria espiritual e depender unicamente dos méritos de Cristo para ser aceito por Deus. Esse é ser pobre de espírito. E são estes pobres de espírito aqui que vão entrar no reino dos céus. São esses. Por isso, você já parou para fazer um autoexame no seu coração, se você é de fato pobre de espírito? Se você reconhece de fato os seus pecados, a sua miséria espiritual diante de Deus, que você não tem justiça própria e bondade própria? Você já fez um autoexame para avaliar no seu coração se você está assim diante de Deus? Porque só vai entrar no reino dos céus essas pessoas que são de fato pobres de espírito, que reconhecem a sua miséria espiritual, que são humildes para reconhecer que pecaram, que erraram, que falharam diante de Deus e que estão apenas confiando nos méritos de Cristo para entrar no céu. Por isso, você deve ser pobre de espírito, reconhecendo sempre a sua miséria espiritual, confiando sempre nos méritos de Cristo, na sua obra, na sua morte e na sua ressurreição, porque se você agir assim, você entrará no reino dos céus. Essa aqui então é a segunda realidade que nós podemos encontrar nesse salmo. A primeira, qual foi a realidade? Os perversos estão no mundo. Por que isso aconteceu? Pecado em todo mundo. Essa é a realidade. Nós nos tornamos perversos e pecadores diante de Deus. Mas existe uma segunda realidade. E qual é essa realidade? O Senhor salva. O Senhor salva os pobres e necessitados. E trazendo para o nosso contexto, quem são esses pobres e necessitados? Os pobres de espírito. Os pobres que reconhecem a sua miséria espiritual. Esses vão ser salvos. Esses entrarão
e habitarão com o Senhor eternamente. Agora existe aqui uma terceira e última realidade neste salmo. O Senhor, Ele guarda para sempre aqueles que Ele salvou. Você pode ver isso aí no versículo 7. Olha o que o salmista diz: sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Essa aqui é a terceira realidade, que o Senhor Ele guarda para sempre aqueles que Ele salvou. O salmista ele diz aqui que o Senhor Ele guarda ele e a comunidade dos homens perversos. Além disso, o salmista aqui, ele também diz que o Senhor Ele livrará para sempre eles desta geração perversa. Em Deus aqui, o salmista ele está salvo, guardado, protegido para sempre. Por isso que ele declara isso no versículo 5, que o Senhor Ele guarda e os livra dessa geração. De modo semelhante, Deus Ele salva e guarda as suas ovelhas para sempre. Abra lá em João capítulo 10, versículo 27. João, no capítulo 10, versículo 27 ao 29. Olha o que o Senhor Jesus ele declara e diz nesse texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O texto aqui está bem claro, bem específico. As verdadeiras ovelhas de Cristo, que foram compradas pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, estão salvas para sempre e nunca perderão a sua salvação. Nunca. Está aqui o Senhor, Ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, elas escutam. As verdadeiras ovelhas de Cristo escutam a voz de Cristo. E o que elas fazem? Elas seguem a Cristo, elas obedecem os seus mandamentos, elas fazem a vontade de Cristo. E Ele diz aqui, o Senhor, que Ele as conhece. O Senhor sabe quem é de fato as suas ovelhas. Se você é uma ovelha de Cristo, Ele conhece você, Ele sabe o seu nome. E Ele diz aqui no texto ainda que Ele dá a vida eterna, Ele dá a salvação. E Ele ainda diz mais ainda: jamais perecerão, jamais serão condenadas, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Está bem claro. Quem vai ter poder suficiente para tirar uma ovelha das mãos de Cristo, do Deus Todo-Poderoso? É impossível. Por isso, um cristão verdadeiro, ele nunca vai perder a sua salvação. Se ele foi salvo, se você foi salvo, regenerado por Cristo, o Espírito Santo habita no seu coração, você nunca vai perder a sua salvação. Você está guardado para sempre. Para sempre. É isso. O Senhor, Ele promete aqui nos guardar para sempre. Por isso, se você é uma verdadeira ovelha de Cristo, tenha certeza da sua salvação. Tenha convicção, crendo na sua alma, que apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, você nunca perderá a sua salvação. Por quê? Cristo, Ele é um bom pastor,
e jamais permitirá que as suas ovelhas se percam eternamente. Jamais. Se você afirmar que um cristão pode perder a sua salvação, você está dizendo que em Cristo ele é um mau pastor. Como é que uma ovelha do rebanho de Cristo vai se perder e vai continuar perdida eternamente e vai ser lançada no inferno? É impossível isso. O Senhor, ele é um bom pastor. E por ele ser um bom pastor, ele cuida de todas as suas ovelhas. Ele protege todas elas dos lobos. Ele protege, ele guarda o seu aprisco. E todas elas, apesar das suas fraquezas, debilidades, erros e pecados, se pertencem realmente a Cristo, elas vão entrar na eternidade. Elas vão entrar no céu. Isso aqui é para confortar o nosso coração, para a gente viver tranquilamente. Você continua pecando? Continua. Eu continuo pecando? Continua. A gente vai continuar, a gente vai errar e vai falhar. Mas eu tenho a certeza e a convicção no meu coração que apesar dos meus erros e falhas, eu não perco a minha salvação. Pense numa pessoa que crê que perde a salvação. Então ela peca, aí imagine, se ela morre um segundo depois, aí ela foi para o inferno. Ela não vai viver em paz uma pessoa assim. Ela não vai conseguir dormir em paz. Ela não vai viver em paz, porque ela não vai ter certeza. Puxa, ela vai chegar no final do dia que eu pequei em pensamento, e agora, se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Ela vive perturbada. Nós precisamos ter segurança da nossa salvação. E o Senhor lhe garante aqui a segurança eterna da nossa salvação. Se você de fato se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua fé em Cristo, você está salvo hoje e está salvo para sempre. Para sempre. Essa aqui é uma grande realidade que nós podemos ver aqui nesse salmo. Então, para concluir, lembre-se então da realidade, da perversidade do seu coração. Por isso você deve viver uma vida de arrependimento diante de Deus, para que você seja constantemente perdoado e purificado dos seus pecados. Lembre-se também da realidade que Deus ele salva os pobres de espírito. Por isso, sempre reconheça a sua miséria espiritual diante de Deus e lance a sua fé e a sua esperança unicamente nos méritos de Cristo para a sua salvação. E também lembre-se da realidade que as verdadeiras ovelhas de Cristo estão salvas para sempre. Por isso você, se é uma verdadeira ovelha de Cristo, você deve ter a convicção e a certeza da sua salvação. E viva para a glória de Deus. Amém?